Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre os antivirais. Para a gente falar sobre os fármacos antivirais, nós temos que relembrar um pouquinho sobre o vírus. O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue se multiplicar dentro da célula. Ele precisa dos processos metabólicos celulares do hospedeiro para se multiplicar. E isso torna uma coisa muito difícil para nós, né, na área da farmacologia. Por quê? É difícil conseguir um fármaco que seja seletivo ao vírus e que não mate a célula do hospedeiro. Então, nós temos aí uma dificuldade grande em achar fármacos que tenham essa característica. Mas os cientistas descobriram que eles conseguem sim produzir medicamentos que atuam contra o vírus, mas que não vão atuar contra a célula do hospedeiro. Esses medicamentos eles vão atuar como alvo as enzimas virais, as enzimas que são responsáveis pela multiplicação do vírus. Então, nós temos a atuação da maioria dos fármacos antivirais na replicação viral. Para deixar um pouco mais didática a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês a multiplicação do HIV na célula. Eu sei que vocês já devem ter visto ou vão ver um pouco melhor em microbiologia isso, mas por que eu trouxe, né? Porque falar, o medicamento atua na transcriptidase reversa, o medicamento atua em tal coisa. Isso vai deixar vocês sem saber onde que ele está atuando. Então, para deixar, como eu falei, de uma forma mais didática, eu trouxe, vou falar para vocês como ocorre a multiplicação do vírus dentro do organismo humano e como que os medicamentos atuam. Depois vou passar uma tabelinha sobre quais vírus esses medicamentos podem atuar, quais são os tipos de vírus de cada classe. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o vírus causador do HIV. Esse vírus, ele é um vírus que ataca o linfócito T. Mas, professora, por que ele ataca justamente o linfócito de defesa, né? Uma célula de defesa do nosso organismo? Porque no linfócito T, nós temos um receptor chamado CD4. O vírus se liga a esse receptor CD4 e consegue, então, entrar no linfócito. Logo que ele entra no linfócito, ele já sofre o desencapamento, liberando o RNA dentro da célula. Só o RNA sozinho não faria nada, mas o vírus tem uma enzima chamada transcriptidase reversa, que transforma esse RNA em DNA. E o DNA, então, vai para o núcleo da célula, né, para o núcleo do linfócito T, e lá ele vai sofrer multiplicação. Então, a célula do hospedeiro faz tudo, né, sendo enganado, digamos assim, pelo vírus, né, pelo vírus humano. Mas como que esse RNA vai ser enviado para o núcleo? Ele vai utilizar uma enzima chamada integrase viral. Então, essa integrase vai enviar o DNA para o núcleo celular. Depois que ocorre a multiplicação do DNA, ocorre então uma transcrição do provírus, transformando esse DNA em um RNA. Esse RNA pode se tornar um RNA mensageiro e vai atuar lá no ribossomo do hospedeiro, fazendo com que o hospedeiro produza polipeptídeos, ou vai diretamente aqui para o citoplasma como RNA genossômico. Esse RNA genossômico, juntamente com o polipeptídeo, vai ligar as proteases para que ocorra o encapsulamento novamente desse RNA para a formação
de novos vírus e liberação desses vírus para fora da célula. Então, vocês viram, né, que o vírus do HIV ele consegue se multiplicar porque ele tem diversos fatores que auxiliam, diversas enzimas. Nós vamos ter medicamentos que vão atuar como antagonista do receptor quimiocina, não deixando com que esse receptor se ligue ao vírus, então ele se liga antes do vírus e não deixa esse vírus se ligar. Nós temos medicamentos que vão inibir a fusão viral, fazendo com que o vírus não consiga adentrar a célula. Nós temos os medicamentos mais utilizados, que são os inibidores da transcriptidase reversa, que não vão deixar o RNA se transformar em DNA. E nós temos ainda mais dois medicamentos, um que atua inibindo a integrase viral, fazendo com que o vírus não consiga adentrar o núcleo. E nós temos ainda medicamentos que atuam inibindo a ação da protease, fazendo com que não ocorra o encapsulamento do vírus e liberação desse vírus. É claro que, né, é muito difícil a medicação para o HIV, tem diversos efeitos colaterais, principalmente esses efeitos gastrointestinais, a pessoa sente muito enjoo, muita ânsia, mas é um medicamento muito utilizado que revolucionou todos eles, né? Revolucionaram a terapia para tratamento de HIV. Então, agora que vocês já viram mais ou menos como o HIV trabalha, né, dentro da célula, tenham em mente que vários outros vírus acabam atuando do mesmo jeito. Então, vocês vão ver que muitos medicamentos que são utilizados para HIV acabam também tendo uma atuação contra outros vírus. Então, por exemplo, os inibidores nucleotídeos da transcriptidase reversa, né? Aqui tem alguns fármacos, eles vão atuar tanto para HIV, mas também tem uma ação para hepatite. Como eu falei para vocês, né, os sintomas gastrointestinais são bem presentes, mas aqui esses medicamentos eles também podem dar alteração no sistema nervoso central, pode causar alguns efeitos dermatológicos, alterações sanguíneas, né? Porque apesar deles atuarem na célula viral, pode acabar cometendo algumas células humanas também, poucas, mas acabam cometendo. Podemos ter lesão hepática, pancreatite, acidose lática como efeito adverso. Os inibidores não nucleotídeos da transcriptidase, eles atuam justamente impedindo a enzima de converter, eles atuam como antagonista da enzima diretamente. Esses medicamentos, eles vão ser utilizados principalmente para HIV e têm diversos efeitos colaterais bem parecidos com os efeitos que eu citei para os inibidores nucleotídeos. Ainda em relação ao HIV, nós temos os inibidores da protease, né, que eu comentei com vocês. Aqui tem alguns exemplos. São geralmente utilizados com outros antirretrovirais e também tem diversos efeitos colaterais. Nós temos ainda como inibidores do HIV, os inibidores da fusão do HIV com a célula hospedeira, que podem causar efeito no sistema nervoso central, no metabolismo e no trato gastrointestinal. Nós temos inibidores da desmontagem, né, que eu falei para vocês, que nós temos alguns que atuam na HIV, mas nós também temos aí alguns que atuam na influenza A e B, como a amantadina, oseltamivir, zanamivir e também esse aqui atua só no HIV, que é inibidor da integrase, desculpa. Então, esses são os medicamentos que atuam com ação contra
o vírus da gripe, também alterações gastrointestinais, cefaleia, alterações do sistema nervoso central e também podem causar broncoespasmo. Nós temos inibidores da integrase, como o reutegravir, que é utilizado, né, para tratamento do HIV, traz alterações gastrointestinais e metabólicas. São ainda os antagonistas do receptor quimiocina CCR, que eu já falei também para vocês no slide anterior, que não deixam o vírus se ligar, então eles atuam ligando-se e inibindo a ligação do vírus, como o Maviroc, que é utilizado para HIV e tem algumas interações gastrointestinais e no sistema nervoso central. Nós temos ainda inibidores do DNA polimerase viral. Esses inibidores, eles inibem uma enzima muito importante que auxilia na multiplicação do DNA. Então, se eles atuam nessa enzima polimerase viral, vai impedir a multiplicação do vírus, inibindo essa multiplicação. Tá? Então, aqui nós temos medicamentos para herpes, como a ciclovir, peniclovir. Temos também medicamentos para citomegalovírus, como o cidofovir e o valganciclovir. Esses medicamentos aqui para citomegalovírus podem causar nefrotoxicidade, alterações sanguíneas e problemas oculares. E os da herpes podem causar alterações gastrointestinais e dermatológicas. E nós temos ainda fármacos, biofármacos, né, e imunomoduladores que vão auxiliar na defesa do organismo, vão estimular a defesa do organismo. Nós temos, por exemplo, as imunoglobulinas, que vão auxiliar o organismo a identificar o vírus. Então, são bem utilizados, uma classe bem interessante de medicamentos, que eu trouxe nessa tabela alguns para vocês. Nós temos a interferona alfa, que pode ser utilizada para tratamento de hepatite B e C, porém tem uns efeitos colaterais, como anorexia, fadiga e também sintomas da gripe. Nós temos a ribavirina e a palivizumab, que vão atuar principalmente no vírus sincicial respiratório, tem também como efeito colateral no trato gastrointestinal, né, náusea, vômito, febre também. E nós temos a inosina pranobex, que é utilizado para herpes e pode causar como efeito colateral hiperuricemia e também alguns efeitos adversos gastrointestinais. Essa foi uma aula bem rapidinha, né, sobre antivirais, até porque nós temos poucos antivirais no mercado, é difícil produzir, é difícil conseguir um antiviral que tenha um efeito tão pronunciado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, fico à disposição e até a próxima.